Terça-feira da quinta semana da Quaresma, vamos ficar em pé, vamos dar início à nossa celebração. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Motivos temos nós de sempre confiar, de erguer a nossa voz, de não desesperar, olhando aquele gesto que o bom ladrão salvou. Não foi também por nós teu sangue que jorrou. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje na nossa catedral, os irmãos rezando conosco também através do Facebook da nossa paróquia, aqueles que acompanharão através do canal do YouTube, sejam bem-vindos para esse momento de encontro com Deus, de encontro com a palavra. Todas as vezes quando nós nos dispomos a fazer esse encontro, nós primeiro precisamos voltar o nosso coração para o Senhor, recordar as nossas faltas, os nossos pecados, para na misericórdia de Deus podermos deixar tudo isso para trás e seguirmos nos passos da vida. Num instantezinho de silêncio, pensemos no íntimo do nosso coração quais são as atitudes que precisamos deixar para trás e quais são os gestos que queremos pedir perdão a Deus. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteste ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Apresentemos nesse momento os nossos pedidos, as nossas intenções. Coloco de maneira especial todas as pessoas que pediram pela recuperação da saúde dos seus entes queridos, todos aqueles que durante esta semana deixaram as suas intenções para que nós rezássemos, para que eles pudessem ser recuperados do mal da Covid. Rezamos ainda pelo 7º dia de falecimento de Aparecido Lopes da Silva e de Antônio Simeão Rodrigues Neto. Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que nossos dias cresçam em número e santidade, e o povo assim que vos serve, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade. Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Cristo, Mestre, Senhor, a vós nosso louvor, dignai-vos falar. Cristo, Mestre, Senhor, a vós nosso louvor, dignai-vos falar. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Cristo, Mestre, Senhor, a vós nosso louvor, dignai-vos falar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentaram: Por acaso ele vai se matar? Por isso ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Disse-vos que morreríeis nos vossos pecados, porque não acreditais que sou eu. Morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? E Jesus respondeu: Eu vos disse desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouviu da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que Jesus estava falando do Pai. Porque quando Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da nossa catedral, os que sempre estão rezando conosco também através das mídias sociais nesse tempo. Nesta terça-feira, desta Semana das Dores, quando nós olhamos para os sofrimentos experimentados e vividos por nosso Senhor, bem como por sua mãe, nós nos deparamos com uma reflexão bastante bonita no dia de hoje. Talvez a inquietação que as leituras nos fazem, ou a pergunta que elas trazem ao nosso coração, é onde estamos hoje fixando o nosso olhar. Ou, melhor aplicado, se o nosso olhar tem sido um olhar do alto ou um olhar de baixo, na própria linguagem de Jesus no Evangelho. Quando nós perguntamos isso, nós podemos entender muitas vezes a nossa experiência humana. Dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, na nossa experiência material, na nossa finitude humana, nós temos uma forte tendência a interpretar tudo o que está à nossa volta a partir desta humanidade. E aqui entendamos que eu não estou desassociando a nossa natureza. Nós somos seres humanos. Mas através do primeiro pecado da humanidade, da concupiscência que entra dentro do nosso coração, desse desejo muitas vezes que nos afasta de Deus, nós enxergamos a realidade por olhos errados. E todas as vezes que o nosso olhar se pauta unicamente nas experiências finitas desse mundo, nós nos tornamos tristes, nós nos tornamos frustrados, nós nos tornamos magoados com a nossa história. Um exemplo concreto disso é a primeira leitura, quando no livro de Números vemos uma das experiências tristes do povo. E não é tristes porque lhe causou sofrimento, mas tristes porque eles olhavam os fatos mantidos e manifestados por Deus unicamente através da sua humanidade. A humanidade é aquilo que faz dentro do nosso coração a gente ser triste, amargo, como vos dizia. Na primeira leitura nós conhecemos bem a história do povo de Israel. Deus interveio no meio da história da humanidade, retirou-os do Egito. Deus caminhou com eles pelo deserto. Deus os alimentou com o maná. Deus deu codornizes para que eles fossem sustentados no deserto. Deus fez, Deus fez, Deus fez. Só que, como eles olhavam unicamente para a experiência material das suas vidas, para a materialidade das coisas, elas perdem fácil o sabor. Eles não conseguiam ultrapassar o seu olhar para vislumbrar o gesto de fé por trás daquele mistério. E quando isso se esvai, quando eles recebiam tudo o que queriam, eles se sentiam frustrados, porque aquilo que eles pediam a Deus e Deus concedia, não satisfazia o seu coração, porque a busca constante deles não estava em Deus,
estavam nas coisas. No Evangelho, Jesus faz duras críticas ao povo da sua época, dizendo por 2 vezes, no Evangelho lido hoje na Santa Missa, que eles morreriam no pecado. E não morreriam no pecado porque Deus estivesse rogando uma maldição, ou uma praga sobre eles, ou coisa do tipo, mas porque eles não desejavam ultrapassar o olhar do material. E Jesus diz na linguagem de São João: eu sou do alto, por isso vocês não conseguem compreender o que eu estou falando, porque eu falo de Deus, vocês interpretam da terra. Eu falo dos milagres, vocês acham que eu sou somente um profeta. E Jesus se revela no Evangelho de hoje como com o nome mais simples e o nome mais sagrado. Eles perguntam: quem você é? E ele responde: eu sou. Se eles tivessem os olhos voltados para a experiência divina, eles entenderiam que ele era Deus. Mas naquele momento eles só imaginavam assim: bom, esse cara fala bem, ele faz uns milagres aí, mas ele não é Deus, ele não pode ser, ele é só um homem, o olhar material. E aí quando ele diz que eu sou, ele está blasfemando contra o Senhor. Então qual é a consequência disso? A morte. Os nossos desejos, os nossos impulsos humanos, eles nos privam, nos limitam. Usando comparativos muito simples desse tempo, quem de nós presente nessa igreja talvez não tenha feito a experiência em alguma vez de querer muito alguma coisa material, uma compra, por exemplo, seja um eletrodoméstico, seja um celular novo, ou qualquer coisa que a gente deseje muito. Você de repente guarda dinheiro, faz um investimento material, compra aquela situação. 2 dias depois você não tem sensação de felicidade nenhuma mais. 2 dias depois você está pensando: olha, eu podia ter comprado tal coisa com aquele dinheiro que eu guardei. Olha, eu poderia ter feito tal coisa. Aquilo que é somente material não preenche o nosso coração. E aqui faço um parênteses de novo. Não estou dizendo que as coisas materiais são ruins. Não estou dizendo que nós não precisamos dela. Precisamos. Elas são ótimas, maravilhosas, são bênçãos de Deus. Mas elas não são o tudo. O nosso olhar precisa estar sempre voltado para as coisas de Deus. Somente elas preenchem o nosso coração. A proposta de Jesus no Evangelho para aquele grupo, para aqueles homens de Deus, é para que eles olhassem para as coisas eternas, olhassem para as coisas que preenchiam verdadeiramente o seu coração. Que Deus hoje nessa liturgia nos ensine a fazer isso, a olhar o mundo, a olhar as coisas com os olhos da fé. Num outro exemplo para entendermos, e tem sido uma das situações mais difíceis do nosso tempo, se nós olhamos com os olhos humanos para a experiência que temos vivido, de isolamento, de solidão, de mortes, de frustração, nós só temos coisas a lamentar. É o olhar humano que diz: olha, como Deus pode fazer isso? Como é que Deus deixa fazer isso? O olhar humano. O olhar da fé nos leva a ultrapassar. E mesmo doendo estas feridas do tempo presente, nós sabemos que aqueles que amamos, nós sabemos que os sacrifícios que fazemos, que as dores que padecemos nesse tempo, são para um bem maior. Deus tira um bem daquilo que é mal, que não é escolha de Deus. Mas Deus é sempre bom e tira um bem daquilo que nos causa mal. A liturgia hoje nos pede e nos reanima para olharmos tudo à nossa volta com os olhos da fé. Encerro lembrando a célebre frase de São Paulo: buscai as coisas do alto. São elas que preenchem o nosso coração e são elas que permanecem quando tudo passa, quando as satisfações, os desejos e as frustrações cessarem. Somente a nossa fé nos sustentará no caminho ao céu. E que esta palavra hoje fortaleça o nosso coração e que o Cristo nos reanime em nossa caminhada. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor,
Restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício que nos reconcilia convosco, para que perdoeis os nossos pecados e orienteis os nossos corações vacilantes, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pôde proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus Cristo crucificado. Por Ele, com os anjos e todos os santos, nós os louvamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e de vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Braz e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Hoje rezando por Aparecido Lopes da Silva e Antônio Simeão Rodrigues Neto. E de todos aqueles que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E com muita confiança em Deus, vamos elevar agora nesse momento a nossa oração, rezando a que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Nós reconhecemos o Senhor
partindo o pão, mistério de amor, a nossa refeição. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Ao povo de Deus, lá no deserto, sem pão, sem lar, Deus fez cair do céu comida salutar. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. O Senhor Jesus no sacramento nos deixou memorial na cruz, morte e ressurreição. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que desejando continuamente os vossos bens, nos aproximemos sempre mais dos bens celestes. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado pela vossa presença, sempre nas nossas missas. Deus recompense também aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook da nossa paróquia. E hoje nós gostaríamos de deixar as nossas preces, a nossa oração, pelas famílias enlutadas que celebram o 7º dia dos seus entes queridos, do senhor Aparecido Lopes e do senhor Antônio Simeão. A morte é uma dessas experiências que eu citava na homilia, que nós, se olharmos unicamente pelo prisma humano, a gente se desespera, se decepciona, mas quando a gente entende pela fé, pelo olhar da fé, nós percebemos que essa experiência nossa ela é extremamente passageira, extremamente rápida, e nós vivemos bem, ela com a graça de Deus, mas que ela não é a finalidade última nossa. Nós não tememos a morte, não a vemos como um olhar de desespero, mas ela é a nossa passagem para a salvação. Como não existe redenção sem cruz, não existe ressurreição sem a passagem, sem a morte. Por isso que hoje Deus possa ajudar as famílias enlutadas a ultrapassarem o olhar da dor e entenderem pelo olhar da fé esta experiência nossa, tão necessária nesses tempos. E vamos suplicar de Deus a sua proteção,
pelo patrocínio também de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Rezemos juntos. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. a vós bradamos, degredados filhos de Eva, e a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Imaculada Conceição e de São José, desça sobre nós e permaneça a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores.